tarde, queridos, que a graça e a paz de Deus sejam sobre todos vocês aí que estão nos acompanhando aí nessa série de lives, falando sobre o Evangelho de São João, capítulo número 7 hoje, Evangelho de São João e a liderança inspiradora de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, irmã Rosângela Pocedônia, a Érica Danta, seja bem-vinda, o Lincoln, o João Trajano, que Deus abençoe todos vocês, a irmã Luzia Mato, seja bem-vinda também, em nome de Jesus, dando sequência aí a essa série sobre o Evangelho segundo São João, capítulo de número 7 hoje, Evangelho de São João, capítulo número 7, a irmã Valdileia Nunes, seja bem-vinda também, que Deus abençoe aí a todos aí de maneira rica e abundante. Então vamos lá, dando sequência hoje ao nosso estudo sobre João, que é o último evangelho a ser escrito e o evangelho que tem uma proposta de mostrar Jesus de uma maneira mais pessoal, mais íntima. Sábado nós estávamos falando que João, ele também vai revelar, porque ele é íntimo, ele vai revelar essa característica nacionalista de Jesus, né? João é o único evangelho que revela que Jesus era frequentador, que ele participava não somente da festa da Páscoa, mas como todo bom judeu, ele participava de todas as festas do calendário religioso da sua nação. Ele era um bom judeu. Isso é importante de João dizer isso, porque nos primeiros 100 anos da igreja, houve muito problema da igreja com os fariseus. Os fariseus alcançaram um poder muito preocupante, né? Tipo assim, com que a gente poderia comparar os fariseus hoje? A gente poderia comparar eles com as Farc, né? Aquele grupo paramilitar ali da Colômbia. Poderíamos comparar os fariseus com uma espécie de Ku Klux Klan, né? A gente poderia comparar os fariseus como uma espécie de maçonaria. Há muitos paralelos que a gente poderia tentar usar para comparar esse grupo de judeus, né? Ortodoxos, e que se dizia um grupo mais piedoso. O grande problema dos fariseus com Jesus era justamente que os fariseus se achavam tão santos, tão justos, que eles trouxeram para eles a responsabilidade de ser o carimbo aprovador do Messias. Por isso eles ficavam constantemente pedindo Jesus para se revelar para eles, porque eles se achavam que eles que estavam no direito, na responsabilidade de apresentar o Messias para Israel. Bom, a gente sabe que isso não deu certo. Eles entregaram Jesus para morrer, Jesus ressuscitou, foi aos céus. Antes comissionou a sua igreja, derramou poder, e nesses primeiros 100 anos da igreja, após a ressurreição de Jesus, o evangelho teve muito problema, a igreja teve muito problema com os fariseus. O que João está fazendo quando ele mostra Jesus como um típico judeu nacionalista? O que João está fazendo para os seus leitores quando ele revela Jesus como alguém que era observador e cumpridor das tradições e da cultura judaica? Ele está, de maneira subjetiva, dizendo para nós que não havia razão nenhuma para os fariseus perseguirem Jesus, já que ele era um típico e tradicional judeu, e que também não havia razão nenhuma para que os fariseus perseguissem a igreja, já que a igreja é um projeto de Jesus. Bom, o capítulo de João 7, ele é um capítulo que ele vai transcender, né? João 7 começa em João 7, porque você sabe que os capítulos eles foram capitulados tempos depois, quando essa carta foi escrita, não tinham capítulos e versículos, né? Depois nós aqui organizamos a questão de capitulação para ficar mais fácil. Mas bom, o que Jesus começa a fazer em João 7, na verdade só vai terminar em João 10, 21, porque é um discurso longo, seguido e intercalado por milagres que vão revelar
a natureza e o propósito do discurso de Jesus. É em João 7 que Jesus começa a falar sobre o segundo eu sou das suas declarações. Eu sou a luz do mundo. Então, toda essa conversa sobre trevas e luz e escuridão, ela vai terminar lá com a declaração de João 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então vamos lá para não ficar muito longo. Em João 7, Jesus é o líder que ilumina. A característica inspiradora de Jesus, em João 7, é que ele é o líder que ilumina. Ele é a luz que vence as trevas ocultas. Sabe, meu querido, minha querida, há muitas trevas nesse mundo. E essas trevas estão escondidas por trás de lugares diversos. Por exemplo, logo no começo do capítulo 7, nós vamos encontrar as trevas ocultas por trás da família de Jesus. Os irmãos de Jesus lhe desafiam, né, a adiantar os seus planos e os seus propósitos, como se os seus planos e os seus propósitos fossem dele. Jesus já havia falado que tudo que ele fazia era por causa do Pai. E os irmãos falaram para ele, olha, se você tem alguma coisa para mostrar, por que você não sobe na festa e se revela logo e para com esse conta-gotas, com essa coisa homeopática de fazer um pouquinho de cada vez? Se revela logo. No que Jesus então vai falar para os seus irmãos, olha, a minha hora não chegou, a de vocês está toda hora aí, né? Mas a minha hora não chegou. Bom, em João 7, a Bíblia vai revelar para nós que Jesus então sobe, né, para a festa dos tabernáculos. João é o único evangelista que vai fazer questão de mostrar para nós que Jesus frequenta todo o calendário judaico da sua época. Jesus vai lá, Jesus participa, Jesus está presente, né? E aí, então a família sobe e depois, de forma oculta, Jesus vai. Bom, quando chega lá, a gente vai ver as trevas na ignorância. Você vai observar no versículo 12 que as pessoas elas estão confusas acerca de Jesus, elas ficam se perguntando, e havia uma grande murmuração a seu respeito entre as multidões, e uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Havia trevas na ignorância. A ignorância é sempre um grande esconderijo das trevas, né? É um lugar onde as trevas se sentem bem, na ignorância. A gente tem que tomar muito cuidado com a ignorância. O que é ignorância, pastor? Ignorância é não saber, é não conhecer, né? Logo depois, Jesus vai enfrentar as trevas, já que ele é a luz do mundo. Ele vai enfrentar as trevas no conhecimento mal compreendido. Tá? Queridos, pior do que a ignorância, escreve isso aí, tá? Pior do que a ignorância. Os grandes sábios do passado já chegaram a essa conclusão e deixaram esse legado para nós em seus preciosos ensinos. Pior do que a ignorância é saber mal, é saber pela metade, é saber da maneira errada. Não tem nada mais violento, perigoso do que saber mal. Tá? Eu já fui, na minha vida cristã, muito mais vitimado pelo mau conhecimento do que pela ignorância. Tá? Eu já lidei com líderes diversos, né? Líderes acima de mim e líderes abaixo de mim, né? Pessoas que exerciam liderança, que elas sabiam mal, elas achavam que não, Deus me ungiu, agora eu posso tudo, Deus me ungiu, eu posso falar tudo, eu posso dizer o que eu quiser, porque eu sou líder, vocês vão ter que me engolir. É a unção de Zagallo, né? Zagallo falou isso naquela última Copa que ele foi técnico, vocês vão ter que me engolir. E tem muita gente que, porque acha que tem unção, eles também acham que tem que ser engolidos. Na verdade, eles vão até ser engolidos, né? Segundo as palavras de Jesus para a igreja de Laodiceia, eles serão engolidos, mas logo depois eles também serão vomitados, porque Deus detesta, né, aqueles que
sabem mal. Saber mal é pior do que não saber. Jesus, no versículo 23 diz assim, de João 7. E se o homem pode ser circuncidado no dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Né? Quer dizer, os fariseus achavam que eles podiam fazer coisas no sábado, mas que outras pessoas não podiam fazer. Né? Tipo assim, nós estamos acima do bem e do mal. Nós somos os líderes, nós somos os fariseus. Então nós nascemos para que vocês... querido, eu acho que o pior fogo do inferno, o fogo mais violento do inferno estão para essas pessoas. Elas acreditam mesmo que elas nasceram para que as pessoas batam palmas para elas. Né? Elas mesmas não batem palma para ninguém. Eu tenho muito medo disso, tá? Como ministro do Evangelho, no ofício de ser líder, no ofício de ser pastor, eu tenho muito medo desse sentimento que muitas das vezes toma o coração de pastores e líderes, de eles acharem que eles, assim, são a última Coca-Cola do deserto, que eles são a última cocada no tabuleiro da baiana, o último acarajé que sobrou na bandeja. Né? Todas as pessoas que chegam têm que bater palmas para eles. Se eles colocam alguma coisa na internet, as pessoas é que têm que compartilhar as coisas deles. Eles não têm que compartilhar nada de ninguém, porque eles nasceram para serem aplaudidos. Né? Se todo mundo fala, ele tem que falar por último, porque a última voz dele, a voz dele é a voz da razão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de conhecimento mal aplicado, mal compreendido, porque transforma servos em reis. Jesus falou que aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quer comandar a todos, que sirva a todos. Jesus era muito claro na sua lição e na sua liderança. Bom, Jesus enfrenta as trevas que estão ocultas na sua família. Jesus enfrenta as trevas que estão ocultas na ignorância do povo. Jesus enfrenta as trevas que estão ocultas no conhecimento mal compreendido e mal aplicado. E por último, Jesus enfrenta as trevas que está no coração do povo. Aí deixa eu dar uma lição importante para você, querido. Nós somos uma comunidade, tá? Comunidade vem da palavra comum, né? Comum a todos. O que que nos reúne e que nos é comum a todos? É a fé em Jesus. A fé que nós professamos em Jesus, apesar de sermos pessoas diferentes, ela é uma coisa comum. Por isso que também, pela teologia, ela é chamada de dogmática. Dogmática é aquilo que não tem como ser refutado. Né? O que é um dogma? Dogma é um ponto indiscutível da fé. Por exemplo, todos nós cremos e não há discussão em relação a isso. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é um dogma. Dogma são doutrinas que não se discutem. Então não tem dúvidas em relação a isso. Bom, o que nos une, o que nos faz ser comunidade, né? Que a palavra comunidade vem de comum. O que nos faz ser comunidade? Comunidade é aquela fé que nós temos em comum. Ora, se nós temos uma fé em comum, nós temos relacionamentos. Se nós temos relacionamentos, nós temos lugares que nós ocupamos no coração das pessoas, em graus e de maneiras diferentes. Por exemplo, todas as pessoas têm um papel na vida. Todas as pessoas desenvolvem um papel na vida. Você consegue me compreender, meu irmão, minha irmã, que todas as pessoas, né, por serem importantes, foram chamadas por Deus para ocupar um espaço, ter um espaço na vida do outro? Bom, nós ensinamos isso para as crianças desde pequenas.
através de histórias e através de musiquinhas que nós contamos. Por exemplo, eu vou dar uma musiquinha aqui que ensina para as crianças que na vida do ser humano há espaços e há espaços, há pessoas e há pessoa. Por exemplo, nós temos uma música folclórica que nós ensinamos para as crianças que dizem assim: batatinha quando nasce espalha rama pelo chão, carrega o papai no bolso e mamãe no coração. Você já ouviu essa musiquinha? Você já cantou essa musiquinha para alguma criança? Essa música faz parte do folclore brasileiro. Essa música do folclore nacional, que tende a ensinar as crianças que na nossa vida as pessoas devem receber lugares e terem papéis diferenciados nos nossos relacionamentos. Uma musiquinha muito singela que passa uma missão muito importante. Batatinha, quem é a Batatinha? É a criança. Batatinha quando nasce espalha rama pelo chão. Espalhar rama é o quê? É crescer, é se tornar adulto, é entrar na sociedade, é fazer parte da sociedade. Então a criança quando nasce espalha rama pelo chão. Quando ela cresce, ela vai descobrir o quê? Que as pessoas na vida dela têm espaços, têm lugares que precisam ser ocupados. Quais são esses espaços? Carrega papai no bolso e a mamãe no coração. Sabe, queridos, eu não fico triste, quando eu descubro que pessoas que gostam de mim também gostam de outras e que carregam outras pessoas no coração. Ora bolas, nós somos uma comunidade, querido. Quem diz que todo mundo só tem que me amar? Quem diz que todo mundo só tem que me respeitar, só tem que me honrar? Que raio de bodega de comunidade é essa? Onde todo mundo tem que honrar uma pessoa só? Onde todo mundo tem que gostar de uma pessoa só? Isso não é comunidade, querido. Isso é ditadura. Isso é ditadura. Na comunidade cristã, todas as pessoas têm um papel e por isso todas as pessoas têm um lugar, uma na vida das outras. O que aborrecia os fariseus? É que Jesus estava alcançando lugar no coração do povo. E os fariseus de ontem e os fariseus de hoje, eles não conseguem suportar a ideia de que o povo ama outras pessoas que não sejam eles. É eles que têm que ser amado, é eles que têm que ser respeitado, é eles que têm que ser honrado. É sempre eles, é sempre eles, é sempre eles, é sempre eles. Nunca pode ser uma outra pessoa. Ora bolas, se nós somos uma comunidade e nós não podemos nos honrar mutuamente e guardar lugar no nosso coração para outras pessoas, por que nós somos então uma comunidade? Por quê? Se eu quero toda a atenção para mim, se eu quero todo o amor para mim, é melhor eu criar gata, melhor eu criar cachorro. Porque o ser humano é assim, ele é imprevisível. O ser humano ele está amando você agora, amanhã ele está amando uma outra pessoa. Aliás, deixa eu contar essa experiência para vocês, que foi a primeira grande experiência de decepção amorosa que eu tive na vida. Minha primeira namorada, que eu tinha 13 anos, hein? Escuta essa, hein? Escuta essa. Minha primeira namorada, eu tinha 13 anos e ela era uma boneca, ela era uma Barbie, porque eu era muito feio, então namorar uma menina muito bonita era uma coisa realmente milagrosa. E eu me lembro que ela tinha os olhos azuis lindos, lindo. E aí, a gente namorou na época da fase escolar, eu tava saindo do primário pro ginásio. Eu me lembro que a gente namorou muitos meses. Aí um dia a gente foi numa festinha, eu e ela, e eu apresentei para ela o meu melhor amigo, que era o camarada que estudou comigo, segunda, terceira, quarta série, meu melhor amigo. Naquele dia, no dia que ela viu o meu amigo, o Renato, ela ficou apaixonada pelo Renato. Então, eu comecei a descobrir muito cedo que as pessoas poderiam gostar de mim tendo espaço para gostar de outras pessoas. Isso foi importante, porque me fez crescer, me fez crescer. E eu trouxe grandes lições disso para toda a minha vida,
que a gente não pode se apegar muito não. Bom, no versículo 31 diz assim: e contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que esse homem tem feito? Né? A fama de Jesus, os milagres de Jesus, as palavras de Jesus estavam colocando ele no coração do povo. E isso para os fariseus era imperdoável. Era mais imperdoável para os fariseus o fato de Jesus ter um lugar no coração do povo do que necessariamente Jesus fazer milagres, ressuscitar mortos, curar doenças, dar vista aos cegos, fazer surdo ouvir, mudo falar. Isso para os fariseus não era tão grave. Grave era o fato de que Jesus estava conquistando lugar no coração do povo. E isso para qualquer pessoa que tem um espírito de fariseu, querido, é imperdoável. Acredite, eu já tive pastores nesse nível para um nível mais violento, tá? E também aprendi, graças a Deus, como me comportar com essas pessoas também. Bom, terminamos aí então essa nossa viagem, né? Nessa viagem aí do capítulo 7, mas amanhã eu volto com a segunda parte de João 7, porque eu falei para você o seguinte: João 7 ele só vai terminar no capítulo 10, no versículo 21, com o discurso de Jesus: eu sou o bom pastor. No capítulo 7, Jesus começa toda uma narrativa sobre o fato de ele ser a luz e combater as trevas. Essas trevas estão em vários lugares. Você vai perceber que Jesus vai curar um cego no capítulo 9. Jesus vai salvar a mulher adúltera no capítulo 8. Tudo isso para testificar do fato de que os judeus estão cegos. Né? No caso dos fariseus é pior, porque é uma cegueira seletiva. Tá, querido? Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa hora. O Senhor vai abrir os seus olhos e você vai ver toda a verdade de maneira plena. Não há espaço na sua vida para meias verdades. Não há espaço na sua vida para meias mentiras. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Porque tudo o que a igreja não precisa é de gente que tem o coração cheio de meias verdades e de gente que tem o coração cheio de meias mentiras. Porque quando os fariseus trouxeram aquela mulher em adultério, a lei diz que elas tinham que trazer a mulher e tinham que trazer o homem. E eles só trouxeram a mulher. Por quê? Porque com certeza o homem era amigo deles. Com certeza aquele homem era alguém de influência do círculo de relacionamento deles. Então eles chegaram e trouxeram só a mulher, porque o coração deles era assim, era cheio de meias verdades e cheio de meias mentiras. Então hoje nós terminamos por aqui, para esse áudio não ficar muito longo. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente e que você possa ter uma semana abençoada, uma semana poderosa na presença de Deus, que Deus possa fazer grandes coisas na sua vida, no nome santo de Jesus. E, como eu sempre digo aqui no final, que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti, que Ele te conceda paz, que Ele te conceda vida, que Ele te conceda que o seu coração receba as características poderosas da sua inspiradora liderança, porque você, meu irmão, você, minha irmã, também foi chamado para ser luz nesse mundo tenebroso, cheio de escuridões que estão à vista e que estão escondidas. Que o Senhor te abençoe de forma poderosa no nome de Jesus. Opa! Boa tarde! Sejam todos bem-vindos aí em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos aí. Quem está me ouvindo perfeitamente aí, me dá um joinha. Me dá um joinha aí, por favor, para eu saber que vocês estão me ouvindo.
Vamos lá para a gente poder ganhar tempo. A nossa proposta aí é no máximo aí 30 minutos. E hoje eu estou aqui com meu amigo, o Senhor Clock. Ele está me ajudando aqui para eu poder controlar o tempo aqui. Botei ele na minha frente. Já se passaram 6 minutos do começo da live. E ele vai estar aqui me ajudando aqui para a gente poder não extrapolar o tempo e ganhar tempo. Bom, recapitulando, né? Nós estamos aí na segunda parte aí desse capítulo que se estende, é longo. João 7, na verdade, é um discurso de Jesus que vai até João 8:11, e de João 8:12 ele vai até João 10:21. É uma palavra que Jesus dá falando sobre o segundo eu sou, né? A segunda declaração pessoalíssima de Jesus sobre a sua natureza, sobre a sua pessoa. Em João 6, ele liberou a primeira declaração pessoalíssima, quando ele diz: eu sou o pão da vida. Aqui, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo, né? Dentro do capítulo 7 também tem a declaração de que ele é a água da vida. Mas vamos lá para a gente poder ganhar tempo. Como eu estava falando ontem, né? Quem acompanhou a nossa live ontem, Jesus começa um discurso memorável sobre ele ser a luz do mundo, sobre a sua missão, né, que já tinha sido bem compreendida no primeiro século. Aliás, esse é o prólogo de João, né? João começa o seu evangelho dizendo que o verbo era luz. Então essa foi uma mensagem muito poderosíssima da igreja no primeiro século, e particularmente para João, para o seu coração. Isso vai voltar depois lá nas suas cartas, principalmente na sua primeira carta, né, universal. Esse assunto de Jesus ser a luz vai voltar novamente. E provavelmente João ficou muito impactado com essas ações de Jesus e particularmente com essa declaração. Se bem que todas as outras nos são importantes, né? Mas assim, parece que a declaração de que Jesus é a luz do mundo pegou, né? Capturou aí o coração de João de uma forma especial, de modo que ele vai gastar tempo, né? Mais tempo nessa declaração e nas ações de Jesus que fazem com que essa declaração seja uma coisa especial. Em João 8, né? Lembrando que João 8 é a continuidade de João 7, em João 8, a declaração inspiradora de Jesus para nós é que o líder, ele ilumina, e a luz do líder não é uma luz seletiva, né? Nós já temos um ditado na nossa cultura, um adágio popular, uma máxima popular, né? Dizendo que o sol nasceu para todos, mas que a sombra é para poucos, né? Graças a Deus, Jesus não é a sombra, Jesus é o sol, Jesus é a luz, né? Eu acho que a sombra é aquilo que cada um deve fazer para si mesmo, né? Mas Jesus, ele não tem um viés particular. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador de todos os homens. Jesus, no grego, é o Pantocrator, o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. Paulo vai dizer isso 2 vezes em Colossenses, primeiro no capítulo 1, no versículo 19, e depois no capítulo 2, no versículo 9, ele vai dizer: porque nele quem? Em Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Então Jesus é a luz de todos os homens, e é justamente no capítulo 8 que João vai revelar essa característica, quando nos revela, nos mostra que a luz que Jesus emana, e que por isso todos os crentes têm que emanar esse mesmo tipo de luz na sua caminhada e na sua vida. Jesus emana uma luz que não é seletiva. A luz de Jesus não é seletiva. João vai nos revelar isso
quando então, logo no primeiro versículo do capítulo 8, chega a Jesus aquela questão da mulher que foi pega em adultério. Provavelmente, né, os fariseus achavam que Jesus acreditaria que ela estaria adulterando com o espelho, porque a lei dizia que o homem e a mulher deveriam ser apedrejados, deveriam ser julgados. Então, de repente, os homens trazem só a mulher. Ora bolas, quem comete adultério sozinho? Né? Todo mundo, para cometer adultério, precisa de duas pessoas, né? Ou do sexo oposto ou do mesmo sexo. Mas é uma prática que não pode ser feita de maneira unilateral, né? De maneira singular. Sempre precisa de duas pessoas. Bom, Jesus, percebendo que a justiça dos fariseus era uma justiça seletiva, né? E esse tipo de justiça fica cada vez mais presente na nossa sociedade. Basta você ver aí a política, como a justiça que opera e age na política é uma justiça seletiva, né? Já dizia também um outro ditado antigo, né? Se os meus amigos não tiverem qualidade, eu coloco. Se os meus inimigos não tiverem defeito, eu acrescento. Né? Isso é justiça seletiva. Se você está do meu lado, tudo para você. Se você não está do meu lado, para você os rigores da lei. Então é mais ou menos isso que acontece aqui no capítulo 8. Só que eles escolheram a luz errada para ficar debaixo dela. E eles então chegam para Jesus e Jesus logo percebe o coração malicioso deles, a acepção de pessoas. Sabe, queridos, uma das coisas que mais adoecem o evangelho hoje e funciona na comunidade como uma espécie de câncer, uma coisa maligna, é quando pastores, evangelistas, presbíteros, obreiros, trabalhadores, né, em destaque de um modo em geral, agem com as pessoas baseadas em interesses, em negócios, em valores, né? Aquela mulher e aquele homem foram pegos em adultério, mas no que eles foram trazidos à presença de Jesus, no meio do caminho rolou uma conversa, rolou um papo. Poxa, eu sou amigo de vocês, nós somos, estudamos na mesma escola, né? Nós somos da mesma massa, nós somos da mesma fornada, dá uma quebrada aí para mim, libera aí para mim. E aí os camaradas, né, baseado no coleguismo, não, beleza, entra nesse beco aqui que a gente vai seguir direto. E aí, só chegaram lá com a mulher. Jesus pegou logo tudo na hora. Jesus viu logo tudo na hora. Sabe, queridos, não existe luz seletiva, não existe justiça seletiva. Se você tem que aplicar julgamento para alguém que você não conhece, o mesmo julgamento, se ele for embasado na palavra de Deus, tem que ser para as pessoas que você conhece, para as pessoas da sua família. Não existe luz seletiva, não existe justiça seletiva. A justiça que é seletiva e a luz que é seletiva, a Bíblia vai falar para nós que ela é terrena, ela é carnal e ela é diabólica, porque a luz de Deus, ela ilumina todos os homens, dando a todos os homens igual oportunidade. A gente tem que colocar isso no nosso coração e entender isso. O sol pode ser público, né? O sol é público, né? A sombra é particular. Se você quer uma sombra, faça uma sombra para você, querido, né? Mas não queira colocar cargas sobre o Senhor mais do que ele já tem e ele já suporta, né? Porque o Senhor já tem sido acusado aí por causa dos seus seguidores de muitas coisas que ele jamais faria, que ele jamais realizaria se hoje ele estivesse no meio de nós. Então, continuando o assunto de João 7, Jesus é o líder que ilumina com a luz que vence as trevas. A luz que vence as trevas não é uma luz seletiva. Não é uma luz seletiva. Deixa eu aproveitar aqui e dar para você uma palavra de revelação. Anota isso aí, né?
porque algumas vezes Jesus vai usar desse artifício, que eu vou batizar ele de empatia reversa. O que é empatia reversa? O que é empatia na sociedade hoje? Empatia é aquela característica necessária para a gente exercer piedade. O que é empatia? É quando eu me coloco no lugar do outro. Empatia é a raiz que está no profundo da misericórdia. Porque a palavra misericórdia, que vem do latim para o nosso idioma, porque o português, o francês, o espanhol, eles são línguas originárias do latim, o italiano, né? A palavra misericórdia são duas palavras que significam, né? Cordem é coração e misere é miséria. Então, misericórdia significa sentir a miséria no coração. Então, misericórdia nada mais é do que empatia. Misericórdia é olhar para o outro e sentir a dor no outro e se colocar no lugar do outro. Algumas vezes, raríssimas vezes, né, Jesus pediu para que as pessoas tivessem empatia pela sua causa, empatia pela sua missão. Por exemplo, Jesus estava com seus discípulos quando dois irmãos então chegam para ele e perguntam para ele assim: Rabi, fala por meu irmão dividir a herança comigo. E Jesus pediu a eles o exercício da empatia, a empatia reversa. Jesus fala assim: olha, eu quero que vocês se coloquem no meu lugar, porque Deus não me chamou para ser juiz de vocês. Eu não fui chamado para ser juiz das causas de vocês. Aqui, ainda que de maneira silenciosa, em João 8, Jesus está de certa forma invocando essa empatia reversa, porque trouxeram a mulher para ele, né? Ele não era autoridade constituída, ele não fazia parte do sinédrio, ele não fazia parte do alto sacerdócio para julgar esse tipo de coisa. Por isso, a primeira ação de Jesus foi permanecer em silêncio, como quem diz assim: tenham empatia pela minha causa. Eu não fui chamado para julgar essas coisas civis entre vocês. O meu reino não é nem desse mundo. Bom, Jesus permaneceu em silêncio porque ele pensava que o seu silêncio iria dar vida a uma empatia, né? Eu chamo de empatia reversa. A gente tem que tomar cuidado com empatia reversa, porque muita empatia reversa, na verdade, ela é vitimismo. Não é? O líder, ele não é chamado para que o tempo todo ele fique pedindo às pessoas para se colocar no lugar dele, né? O líder é líder, ele tem que fazer o que tem que fazer, com as pessoas se colocando no lugar dele ou não. Mas de vez em quando, uma empatia reversa é necessária. E aí, a empatia reversa que Jesus solicitou não provocou resultado. Eles continuaram insistindo. Bom, Jesus então, como a verdadeira luz que não faz acepção de pessoas, Jesus então olha para aqueles homens e fala para eles aquela verdade poderosíssima: quem entre vocês que não tenha pecados, atire a primeira pedra. Bom, nós sabemos o que vai acontecer depois disso, né? Todos eles colocam a mão na consciência e vão embora. E aí, agora é Jesus que vai exercer empatia. Porque a empatia é o poder que me ajuda a colocar o outro no lugar de dignidade. Olha, isso é tão profundo que depois de terminar isso aqui eu vou escrever isso, tá? Isso aqui é palavra de revelação. Empatia é o que me ajuda a colocar o outro no lugar de dignidade. Eu pego uma pessoa no chão, eu dou comida para ela, isso é misericórdia. Empatia é quando eu levanto as ferramentas necessárias para tirar ela do chão e reintroduzir ela na sociedade. E aí, Jesus poderia simplesmente ter ido embora, mas Jesus não poderia ter ido embora sem empatia, sem exercer a sua poderosa empatia. E então ele olha para aquela mulher e ele fala para aquela mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores?
porque ele precisava levantar ela emocionalmente. Aquela mulher estava no chão quebrada, destruída emocionalmente. Não adiantou só salvar a vida dela, era preciso resgatar a alma dela do chão, do buraco, do poço em que aqueles homens haviam jogado ela com a sua falta, né, de piedade. Bom, com muita dificuldade aquela mulher levanta a cabeça e ela olha e ela percebe que não tem ninguém. E ela fala: Senhor, todos eles foram embora. Então Jesus fala para ela: ora, se eles não te condenam, eu também não. Vá e não peques mais. Queridos, que luz poderosa. Que Deus nos dê a graça de que o nosso coração emane essa luz. Essa luz. Nem todas as luzes, sabe, querido, vem de Jesus. Hoje você já descobriu que existe uma luz negra, né? Então, nem todos que dizem que tem luz, na verdade, essa luz vem de Jesus. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Bom, vamos lá. Vamos dar um salto agora para João 9, para a gente poder encerrar, que eu só tenho mais 8 minutos. João 9, Jesus vai nos trazer agora, e essa também é uma palavra muito poderosa para esses dias. Jesus vai nos trazer agora um conhecimento antropológico sobre a alma do ser humano. Bom, agora nós já estamos em outro milagre. Em João 9, nós vamos entrar dentro do milagre daquele homem que era cego e que foi curado através daquela lama que Jesus fez com cuspe, né? Em João 9, há um homem ali, ele é cego já há muitos anos, e os discípulos deles então perguntam: mestre, quem foi que pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Né? Porque pessoas comuns ficam procurando culpado. Pessoas especiais, iluminadas, promovem soluções. Essa é a diferença do líder para o seguidor. O seguidor, ele sempre fica procurando culpado quando tudo dá errado, mas um líder, alguém que foi chamado para ser rei e sacerdote de Cristo Jesus, ele não fica procurando culpado, ele sempre está derramando solução. E Jesus fala: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Bom, você sabe que esse homem foi curado da sua cegueira. E depois que ele foi curado da sua cegueira, levantou-se um debate filosófico. Houve um debate filosófico sobre a natureza desse milagre. E os vizinhos, os parentes, todos ficaram assustados com aquele homem ter sido curado e foram atrás dele. Os sacerdotes do templo foram atrás dele. E, chamando ele, perguntaram para ele: homem, dá glória a Deus, você era cego? Ele falou: claro que eu era cego. Mas o homem cuspiu no chão, fez lodo, passou no meu olho, mandou lavar e agora eu estou vendo. Bom, não satisfeito, né, porque aqueles que têm um coração às vezes voltados para a filosofia, eles gostam de uma investigação profunda. Não satisfeito, eles chamaram os pais daquele homem. Eles não acreditaram no testemunho dele, chamaram os pais dele. Falaram: e aí, eu quero que vocês me digam sobre esse filho de vocês, se ele era cego mesmo. No que os pais falaram: olha, até onde a gente sabe ele nasceu cego. Agora, quem lhe abriu os olhos a gente não sabe. Mas a gente pode dar certeza para vocês, ele nasceu cego. Bom, nesse meio tempo, esse homem se encontrou com Jesus, né, no pátio do templo. Jesus deu uma palavra para ele, e então os rabinos, os líderes do templo, chamaram aquele homem cego de novo. E perguntaram para ele: olha, e agora? O que você tem para falar para nós? E ele falou assim: poxa, tudo que eu tinha para falar para vocês eu já falei, eu era cego. Eu era cego. E versículo 25, olha a resposta dele. Então eles perguntaram: quem és tu? Respondeu Jesus, né? Eu sou do princípio, etc e tal. Aí no versículo ele vai dar uma resposta muito mal criada para os sacerdotes. E ele vai dizer assim: olha só, por que vocês estão querendo tanto saber se eu era cego, ou se eu enxergava ou não?
né? Aí os homens perguntaram para ele: como é que você foi curado? E ele falou assim: olha, eu não sei como eu fui curado, eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Bom, irmãos, Jesus nos revela a natureza desse homem. Esse homem, ele é uma pessoa pragmática. Existem dois tipos de pessoas na sociedade. Existem aquelas pessoas que têm um coração filosófico, um coração sentimental, um coração emocional. E existem aquelas pessoas que são pragmáticas. O que é pragmática? São aquelas pessoas que não gostam muito de entender a origem, a razão de todas as coisas. Elas simplesmente são secas. Não estão preocupadas, né, com os debates filosóficos sobre a criação do universo. Né? Eu me lembro agora daquele personagem famoso de Ariano Suassuna, João Grilo, quando então Chicó pergunta para ele, né? E aí, como é que você sabe que isso aconteceu? Olha, eu não sei, eu só sei que foi assim. Gente pragmática tem esse tipo de resposta, né? Eu não sei, eu só sei que foi assim. Não me pergunte como foi, eu só sei que foi assim. Esse homem que foi curado, ele é uma espécie de João Grilo. Né? Aliás, João Grilo não, Chicó, né? Que na verdade é o personagem do Chicó. João Grilo é o que vai para o céu e volta. Sempre quando perguntam para Chicó, e aí, como é que foi? Ele, olha, eu não sei, eu só sei que foi assim. Esse homem também, ele é uma pessoa pragmática, querido. Gente pragmática não é muito inclinada a conversas teológicas, filosóficas, de natureza doutrinária, não. Eles vivem a fé um dia de cada vez. E a gente, né, o líder inspirador, ele sabe qual o tipo de luz que ele emana sobre os seus liderados, porque ele sabe que as pessoas são diferentes. Né? Por exemplo, tem gente que senta comigo e assim, se eu permitir, eles vão conversar sobre teologia comigo a tarde toda, a noite toda. Mas tem pessoas que estão assim, pouco se importando com o debate teológico. A única coisa que elas querem é saber a doutrina correta. Olha só, me explica como isso é. É assim que eu tenho que crer? Acabou. Não tem debate teológico. Né? Esses senhores do templo, esses fariseus, os saduceus, né, os líderes religiosos, estavam tentando tragar aquele homem para um debate filosófico teológico sobre a natureza e a façanha do milagre que ele tinha sofrido. E aquele homem estava pouco se importando com a filosofia por trás do milagre que abriu seus olhos. Ele simplesmente falou o seguinte: olha só, eu estou pouco interessado nisso. A única coisa que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. E por que vocês estão querendo saber tanto desses homens? Vocês querem se fazer discípulos dele? Né? Essa foi a resposta desse homem que foi curado de cegueira. Sabe, queridos, e agora nós encerramos aí então esse longo capítulo 7. Nós voltamos amanhã, se o Senhor nos permitir, com João 10. Né? E João 10, você sabe que é aquela declaração poderosa de Jesus, onde ele diz: eu sou o bom pastor. Porém, tudo que Jesus faz do capítulo 7 ao capítulo 10 é para revelar que ele é a luz do mundo. Inclusive, a própria declaração de que as ovelhas ouvem a minha voz ainda está dentro dessa questão da luz. Porque a verdadeira visão começa pelo ouvir. A verdadeira luz de Deus ilumina os corações através do ouvir. Como eu falei, no primeiro século, essa foi uma das mensagens mais poderosas da cristandade. Né? E outro apóstolo vai nos falar sobre isso, né? Que é o apóstolo Paulo, o apóstolo São Paulo, no capítulo 10 de Romanos 10, 17. O apóstolo São Paulo, falando sobre o poder iluminador da mensagem do Evangelho, ele vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Qual é a relação desse versículo com João? Toda.
Porque se a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, é João que vai nos dizer no capítulo 1 que o verbo era a luz, e a luz iluminou todos os homens. A palavra se torna luz, que ilumina o coração e produz fé para a salvação. Então todo o evangelho está interligado num silogismo maravilhoso, poético, universal. A Bíblia, né, essa semana teve um desses garotos aí de coach, esses garotos aí influencers de YouTube, né, falando que a Bíblia foi uma invenção de Constantino, esse tal de Vitor Azevedo, só Jesus na causa, com essa meninada, essa garotada que faz seminário online, né, que faz doutorado online, para depois ficar vindo na internet causando confusão, né? Ele basicamente destruiu a Bíblia toda na declaração dele semana passada. E a gente tem que tomar muito cuidado com esses meninos, porque na busca por holofotes, eles estão dispostos até mesmo a destruir a deidade completa de Cristo, a deidade plena de Cristo. Não há contradições na Bíblia. A Bíblia é uma mensagem só, de Gênesis a Apocalipse, porque o autor da Bíblia é Deus, usando homens para fazer isso. Então, queridos, creia na palavra de Deus, na inerrante e poderosa palavra de Deus. Já agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nessa hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nessa hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Que a mão poderosa do Senhor, que a luz do seu rosto, a luz inconfundível do seu rosto brilhe sobre a sua vida, a sua casa, seus sonhos, seus projetos. Que o Senhor lhe conceda paz, que o Senhor lhe conceda vida, que o Senhor esteja diante de você, aplanando os caminhos e arrebentando os ferrolhos de bronze, porque a palavra de Jesus diz para todos os dias da vida do crente: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Fica com essa palavra no seu coração, queridos. Até amanhã, às 5 horas da tarde, em o nome de Jesus. Amém.